Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui mais um top, desta vez top de autor, um dos meus autores preferidos e um dos que foi, digamos, responsáveis pela minha entrada mais no hobby. E foi o Uwe Rosenberg. Eu fiquei apaixonado pelo Agrícola, foi o primeiro jogo que eu joguei dele, e depois descobri que havia todo um historial de jogos semelhantes que ele foi construindo, umas coisas mais parecidas, outras mais diferentes. Aquela noção de acumulação e de crescimento e desenvolvimento que eu tanto gosto nos jogos dele, e basicamente fui acumulando muitos jogos, fui gostando de quase todos, não propriamente de todos, porque ele também foi variando um pouco no design ao longo do tempo, nem sempre fez este tipo de jogos. Portanto, eu hoje vou fazer aqui uma seleção de 9 jogos, daqueles que são os meus preferidos, do Uwe Rosenberg, e provavelmente muitos já imaginam quais são, porque se foram acompanhando aqui o canal não é assim tão estranho, mas eu vou hoje ordená-los por ordem de preferência e falar um pouco daquilo que são as minhas experiências com estes jogos. Então, número 9, At the Gates of Loyang. Este jogo é muito caricato, embora aqui pela caixa não dê muito para ver, mas nós temos aqui uma série de coisas que até foram transpostas para outros jogos, nomeadamente o Reykjavik. Estão a ver esta coisa dos campos produzirem aqui alimentos que vamos distribuindo depois por bancas, é uma coisa que depois vimos, mas eu acho que este Loyang está melhor. Este jogo é interessante porque temos verdadeiramente aqui um sistema produtivo associado a campos que nós vamos acumulando e depois vamos distribuindo para outras coisas, para bancas de comércio, vamos vendendo, vamos acumulando, vamos tendo clientes com objetivos a curto e a longo prazo, e tudo isso é muito interessante e é um excelente jogo a solo, porque é realmente desafiante isto. E diria que joga também bem a dois, mais do que isso não vale a pena. Claramente não vale a pena porque o jogo não tem assim muitas interações. Mas cria sempre desafios interessantes e tem uma coisa muito interessante e bem feita, que é o facto que é o sistema de pontuação. Porque nós só podemos pontuar no final da ronda e pontuamos convertendo dinheiro em pontos de vitória. E fica cada vez mais caro fazer essa conversão à medida que as rondas vão avançando para o final do jogo. O que nos faz claramente ter ao decidir que tipo de estratégia é que vamos fazer e quando é que vamos converter os nossos recursos todos, porque estamos quase que a montar aqui um motor de produção agrícola e com os seus e a ordenar uma carteira de clientes para fazer essas conversões em dinheiro, mas o dinheiro não é simplesmente chegar ao fim, juntar o dinheiro todo e converter em pontos de vitória. Não, temos que ir fazendo isso ao longo do jogo. E isso acho que é bastante inovador e interessante, o modo como foi feito aqui neste jogo, e recomendo também por isso. E por isso é que também dá uma boa experiência a solo e a dois, porque as cartas são diferentes daquelas que vamos tendo. Temos depois também algumas habilidades especiais, e isso vai criando um desafio diferente a cada vez que jogamos o jogo, e podemos claramente ver, e aqui é um daqueles acho que faz sentido vermos as pontuações que fazemos e se as conseguimos melhorar de jogo para jogo, porque demonstra alguma ciência em conseguimos lidar com este problema. O número 8 é o Nusfjord. Eu gosto muito deste jogo. Estão a ver, é o meu número 8. Portanto, eu gosto muito destes jogos todos que eu referi aqui vou referir aqui nesta seleção do Uwe Rosenberg. Este jogo é provavelmente um dos melhores para jogar a solo que ele tem, porque é sempre diferente, porque está relacionado com o tipo de cartas que temos. Tem muitas cartas, muitos baralhos que podemos adicionar e isso cria sempre experiências diferentes. É um jogo, olhando para aqui, vocês já viram isto de certeza. São estes painéis individuais, onde temos as florestas, os nossos recursos, isto vai gerando um motor de produção, vamos adicionando barcos, que vai aumentando a nossa capacidade de pesca. Temos aqui algumas personagens que são os anciões que nos vão dando uma série de habilidades, etc. Tem aqui a área do worker placement, trata-se de um jogo de alocação de trabalhadores. E aqui, o que é que isto tem depois de estranho ou de diferente? Para já é mais curto do que os outros jogos deste tipo, não é tão longo. Temos menos trabalhadores para colocar, mas depois tem um sistema muito interessante de participações em empresas. Basicamente nós temos uma empresa de pesca, não é? Aqui a nossa frota, e os outros jogadores podem comprar a nossa frota, nós podemos pôr as ações à venda para trocar por dinheiro, e depois tem aqui um sistema de distribuição de peixe pelos anciões, que temos que os alimentar. Depois eles também criam um sistema de geração de benefícios para nós, aqui para distribuir o peixe pela aldeia, depois distribuir pelos barcos. Por isso é que se dizem que é um jogo de ordenhar peixe, não é? Porque basicamente é o peixe que alimenta toda esta economia. Mas isto gera interações muito interessantes, as cartas são sempre diferentes, temos muitos baralhos para colocar. Há pessoas que não gostam, por exemplo, dos objetivos só serem revelados mais ou menos a meio do jogo. Eu acho que isso até é original aqui para este tipo de jogo, mas acho que está muito bem feito este sistema de participação das empresas dos outros jogadores e da interação com as cartas das habilidades especiais, das ações, e
eu acho que isso acaba por criar experiências muito, muito interessantes e é um excelente jogo que eu acho que até devia estar mais bem cotado e é um jogo que eu acho que recomendo vivamente. Tem só o problema de ter muito texto nas cartas, isso se calhar é um problema, especialmente porque não existe versão em português disto, que é uma pena também. Portanto, se tiverem algum problema com o texto, isto vai ser uma dificuldade. E eu gostava que as cartas tivessem também um pouco mais de ilustração e menos texto. Perde um pouco aí, mas de resto acho que o jogo é muito bom. Ora, Elabora, um jogo também fantástico, também pega aqui um pouco naquilo que é uma espécie de um worker placement, mas temos um maior controle dos trabalhadores. Aqui estamos a construir um território muito mais vasto. Tem também aqui uma roda que acumula recursos, penso que também está muito bem feito. Acaba por ser parecido depois com outro jogo que é o Lavre, mas aqui com uma dimensão territorial mais interessante. Tem também o problema de ter os mesmos edifícios sempre no mesmo jogo, mas felizmente houve uma variante que saiu online, que depois vocês podem imprimir, eu já fiz, que permite juntar e mudar os edifícios, portanto não é sempre a mesma coisa. Tem também algumas interações interessantes entre os outros jogadores, porque podemos usar os edifícios dos outros com os trabalhadores dos outros. Isso é uma novidade também. Portanto, tem aqui alguma tensão entre aquilo que está disponível ou não, porque depois os edifícios podem ser muito bons e poderosos, porque nós vamos adicionando no nosso território, mas nós podemos sempre usar os dos outros. Portanto, cria aquela situação de, será, ok, vou fazer o edifício, mas os outros também vão beneficiar dele. Portanto, cria aqui uma tensão interessante, um jogo massivo, com uma quantidade imensa de recursos, para produzir e para converter, mas que tem uma dimensão territorial que eu gosto muito desta noção de ter um território pessoal que cresce e que vão adicionando coisas, e este jogo traz isso mesmo. O número 6 é ao contrário, Glass Road, La Route Verte em francês. Este jogo foi uma surpresa quando joguei e fiquei apaixonado a primeira vez que testei isto, que até foi num dos encontros da Spiel Portugal, quando ainda eram na Marinha Grande, antes de termos criado os Board Gamers de Leiria. E hoje foi um dos jogos que eu experimentei lá na altura. Eu acho que este jogo está fantástico. Para já, tem um sistema de produção altamente inovador, que basicamente temos esta roda em que temos a matéria-prima e os produtos finais, em que quando aumentamos a capacidade isto ajusta automaticamente e produz aqui os produtos trabalhados, que é o vidro e os tijolos, de um modo automático, gastando os recursos base. Isto é incrível, acho que isto está muito bem feito. Tem alguma dificuldade para os jogadores entrarem nisto, porque pode ser difícil de perceber e compreender a dinâmica deste sistema de produção. No entanto, tem também uma coisa muito que o distingue, acho que o distingue e o torna diferente dos outros jogos do Uwe Rosenberg, que é as ações selecionadas ao mesmo tempo, de seleção simultânea. Porquê? Nós temos um conjunto de cartas todos iguais, todos os jogadores, mas para jogo só vamos levar 5, salvo erro. E dessas 5, no mínimo jogamos 3, mas podemos jogar as 5. O que é que isto quer dizer? Os jogadores à vez vão escolhendo as cartas que vão jogando e depois vão revelando. Se os outros jogadores tiverem essas cartas na mão, o jogador faz na mesma ação, mas faz só metade da ação, não faz as duas. Cada carta tem 2 ações. Mas se conseguir jogar sozinho sem o outro jogador a ter na mão, faz então as 2 ações. E os outros que têm na mão, se conseguirem jogar copiando aquilo que os outros jogaram, vão conseguir então jogar as 5 cartas que têm no total e não só as 3. Parece um bocado confuso, mas basicamente o que isto faz é permite que vocês estejam com atenção àquilo que os outros vão fazer, vão tentar ler os outros jogadores, perceber o que é que eles vão jogar, para juntar cartas que levam para o jogo, para tentar fazer mais ações do que os outros, tentando fazer vocês mais, e se fizerem cartas iguais aos outros, os outros fazem também não tão poderoso. Portanto, é um equilíbrio brutal num jogo de seleção de ações, porque as cartas é que determinam o tipo de ações que vamos fazer, não é um worker placement como os outros. Acaba por ter uma interação interessantíssima, tão interessante, tão refrescante, tão nova, num jogo que também é rápido. Isto joga cerca de 1 hora, mais coisa, menos coisa, e que funciona bastante bem em 1, 2 e 3 jogadores. Portanto, é um jogo altamente versátil. Tenho pena de não haver mais expansões com mais edifícios, porque depois os edifícios que nós vamos adicionando à nossa área pessoal também, cada jogador vai ter a sua área pessoal, que está aqui. Isto é a oferta de edifícios, depois tem a sua área pessoal, e eles também vão fazendo as conversões. É isto que vos vai permitir que as cartas, por exemplo, jogam uma carta que todos os florestas produzem madeira, têm de ter essas florestas no vosso território. Portanto, tem estas interações entre as cartas, entre o vosso território, mas o vosso território também serve para fazer multiplicadores de pontos de vitória. Portanto, acho que isto está interessantíssimo, grande jogo. O número 5 é o Agrícola. Estão a ver, isto é a versão original, a antiga, que ainda era com cubinhos. Bem, este jogo
vai ter sempre um lugar especial no meu coração, não é? No meu imaginário enquanto jogador, porque foi o primeiro jogo a sério que eu joguei. Eu considero a sério que já tem este nível de complexidade e de profundidade. Um jogo em que acaba por ser um simulador, estamos a tentar sobreviver com a nossa quinta, um jogador de locação de trabalhadores, o primeiro que eu joguei também, que tem este interesse de ter estas cartas sempre diferentes de jogo para jogo, se jogarem na versão completa. Tem várias versões também, tem a versão mais familiar e simples, depois tem a versão completa com as cartas, com todas as cartas, os vários tipos de cartas que pode adicionar. Portanto, é um jogo que eu não me canso de recomendar, já recomendei imensas vezes em muitos vídeos. É um jogo que felizmente existe em Portugal, ainda bem, traduzido para português, e é pena não existirem mais jogos deste tipo na nossa língua disponíveis aqui para nós podermos recomendar até a pessoas que queiram entrar no hobby e experimentar este tipo de coisas. Eu tenho também a expansão Farmers of the Moor, mas só joguei uma ou duas vezes, mas não foi suficiente ainda para explorar. Fiquei muito bem impressionado com ela, mais complexidade, mais coisas para o jogo, eu gosto disso, mas tenho pena de não a ter ainda jogado, mas o jogo por si é tão interessante e é pena não ir mais vezes à mesa. Mas estão a ver, este é o número 5, eu ainda tenho aqui mais 1, 2, 3, 4 jogos que eu ainda prefiro mais do que este, o que não significa que este não seja muito bom e não gosto muito dele. E número 4 é o Fields of Arle, aqui na versão espanhola da Maldito Games. Esta já é a Big Box, o jogo original era só feito para 2, aqui com a Big Box vocês conseguem ter 3 jogadores, o que eu acho que foi uma boa adição. A maior parte destes jogos do Uwe Rosenberg jogam bem a 3, quando vocês querem jogar com um conjunto de pessoas um pouco mais alargado, muitos até são bons a 1 e a 2, e a 3, porque geram quantidade de interações suficientes nos jogos, tendem a não ser muito interativos, mas o 3 é interessante para isso, para terem também uma atividade coletiva, mas sem serem demasiado longos, porque eles depois podem arrastar-se quando têm muitos jogadores. Este jogo acaba por ser uma fusão de todos os outros. É uma fusão de Agrícola, com uma fusão de Caverna, com uma fusão de outros jogos, com mais elementos, que eu acho que ficou fantástico. Provavelmente até é capaz de ser o melhor de todos nesta gama. Portanto, aqui vocês vão estar a desenvolver o vosso território. Tem a particularidade, por exemplo, as atividades que vocês fazem, por exemplo, produção de madeira, produção de agricultura, produtos agrícolas ou outro tipo de coisas, construção de, sei lá, das carruagens ou do que for, vocês podem melhorar a vossa capacidade de fazer isso. E o jogo tem umas barras de progressão, vocês podem evoluir para cada uma dessas atividades. É uma coisa que eu não me lembro de ver nos outros jogos. Ou seja, o trabalhador ia lá, fazia ação, tinha o máximo possível, de acordo com o que ia acumulando. Aqui não, está associado também às competências do próprio trabalhador, da vossa família em causa, porque é isso que o jogo está a simular, uma família. E eu diria que isso está muito interessante porque temos muito espaço para configurar a nossa quinta, vários tipos de animais, etc. Vários tipos de edifícios que vai mudando também de jogo para jogo. E acho que o jogo está fantástico, adoro. Número 3 é o Caverna. Para mim é difícil fazer esta distinção entre o Caverna, o Fields of Arle e o próprio Agrícola. Para mim estão basicamente todos ao mesmo nível. Porquê é que eu pus este um pouco mais à frente? Porque o Caverna permite ser jogado até 7. E vão-me dizer, 7, que horror jogar esse jogo a 7, demora imenso tempo. Sim, é verdade. Mas por este jogo permitir essa quantidade de jogadores, eu joguei isto muitas vezes a 6 jogadores, por exemplo, muitas noites de sábados com mais 2 casais amigos, portanto éramos 6 a jogar isto, ou seja, tínhamos um jogo com este tipo de complexidade, com um tipo de variedade, que aqui estamos a desenvolver também o nosso território como agrícola, mas temos a floresta e depois a caverna, temos muitos edifícios diferentes, embora sejam sempre os mesmos, e isso é uma das falhas, mas que felizmente a expansão vai resolver, a expansão vai mudar isso, temos mais edifícios e muda de jogo para jogo consoante as fações. Por isso é que eu também o pus mais para cima, porque com a expansão melhora bastante esse aspecto. Mas temos aqui realmente um jogo que é gratificante, porque cada um vai estar a acumular coisas totalmente diferentes, a desenvolver a sua caverna, a sua parte agrícola, e o resultado acaba por ser sempre diferente e acaba por ser divertido porque permite estar muita gente a fazer uma atividade coletiva que não tem uma interação negativa, mas que é fantástico para estar numa noite de interação e de convívio, e é por isso que eu o pus mais à frente, mas também porque foi na altura. Causou-me muito entusiasmo, porque eu conhecia o agrícola, tinha o agrícola, e quando vi este fui logo comprar e experimentei, e foi fantástico ver como é que se podia pegar no mesmo sistema do agrícola e criar uma coisa ligeiramente diferente, com outras possibilidades. Portanto, este lugar tem muito de lado afetivo. E o número 2 é o Le Havre, muito parecido com Ora Elabora,
mas eu diria que mais refinado. E que tem uma vantagem, é que se juntarem a expansão, e eu costumo fazer uma espécie de house rules, que é quando revelo edifícios da expansão, cartas, revelo 2, porque tenho a expansão também são edifícios especiais, portanto revelo um da base e um da edição especial para ter ainda mais edifícios, e nunca conseguimos esgotar todos. Portanto, temos imensos edifícios diferentes que entram em jogo de cada vez, criando sempre experiências de jogo totalmente diferentes. E com a expansão veio melhorar também aquilo que é uma tendência, que era acumular muito ferro, ou seja, o aço até, e depois exportar o aço já trabalhado no final e ganhar muitos pontos. Com as expansões e as outras cartas temos ainda mais estratégias possíveis para a vitória. Naquilo que é um worker placement só com um trabalhador, mas que nós podemos usar os edifícios dos outros. Isto lá está como Ora e Labora, embora este seja mais antigo, cria também uma tensão aqui muito interessante e tem também uma quantidade gigantesca de recursos para nós convertermos e juntarmos e trocarmos, e depois tem a noção de dívidas, e tem aqui uma série de coisas interessantíssimas que vão acumulando, com montes de coisas para juntarmos, num jogo que joga também muito bem a qualquer contagem de jogadores, se bem que eu diria que não devem jogar a mais do que 3, porque é excessivamente longo sem necessidade, e tem aqui uma noção também logística, daquilo que nós podemos transportar e converter, não é só juntar recursos, uma quantidades imensas e fazer coisas, não, temos que ter noção das quantidades e depois da energia que é necessária para fazer cada uma das coisas, acaba por ser uma coisa muito interessante, nos dá aquele sufoco sempre a ter que alimentar também o nosso sistema, porque tem comida aqui para fazermos, mas temos barcos que podemos ajudar a compensar isso, mas depois tem também a noção da energia, que temos que alimentar todo o sistema com energia e com os recursos, e que não é só acumular, mas temos que garantir que os conseguimos escoar, e isto aqui está muito bem feito aqui no Lavre. E o meu jogo preferido de Uwe Rosenberg é o A Feast for Odin, já com a expansão é essencial para equilibrar o jogo, que são os noruegueses. Este jogo acaba por ser uma fusão de todos os outros. É um jogo de alocação de trabalhadores, tem localizações que requerem diferentes tipos de trabalhadores e libertam diferentes tipos de atividades, tem compensação com cartas, tem aqui alguns dados que simulam bem certas coisas que estão dentro do contexto, quer seja a caça ou a pilhagem, tem esta noção dos polinómios, que eu não sou muito fã de polinómios, mas aqui neste jogo acho que funciona muito bem, porque se traduzem num motor de produção. Eu acho que isso está incrivelmente bem feito, gosto muito do jogo, já o joguei muitas vezes, mas sinto que não o explorei ainda, porque tem imensas cartas, imensos baralhos, imensas ilhas que podemos adicionar e várias estratégias possíveis para a vitória. Agora com a expansão também, a estratégia dos animais já é válida também para poder ganhar. Portanto, eu gosto muito deste jogo e também não me canso de jogar, também joga bem a qualquer quantidade de jogadores, joga muito bem a solo, a 2 e a 3, mais de 3 também acho que não vale a pena. E eu acho que o jogo também é muito bom, tenho aqui também vídeo sobre ele e podem depois também ver. Então foi isto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 9 jogos do Uwe Rosenberg que eu mais gosto. Só de notar que não joguei ainda o Hallertau, que eu penso que é assim que se diz, que é o jogo deste ano. Ainda não experimentei, não faço ideia. Portanto, não poderia ter vindo aqui para a lista porque não o experimentei. Portanto, ficam aqui as minhas recomendações e os meus 9 jogos preferidos de Uwe Rosenberg. Então vá, fica à espera também dos vossos comentários e eventualmente das vossas sugestões e ordenação também da lista, se tiverem para aí virados, claro. Então vá, Deus!